Eu me chamo Jean e sejam muito bem-vindos. Olá, seja bem-vindo novamente. Nesse vídeo iremos abordar um tema muito falado, mas que é pouco compreendido. Lobos e lobisomens, o que realmente são, quais as diferenças de cada um, quais suas características, atributos e muito mais. Coloque seus fones e venham comigo. Ok, primeiramente, antes de falarmos sobre suas capacidades e dons, vocês precisam entender algo. Lobos e lobisomens não são a mesma coisa. Veja bem, lobos são seres transmorfos do tipo Mípios, ou seja, não possuem magia. Mesmo assim, lobos têm capacidade de mudar sua forma, ou seja, ele não se limita apenas a uma forma, ele não possui somente a forma humana e nem somente a forma lupina. Ele pode se transformar de acordo com sua vontade e cada ponte de sua transformação tem um estágio, ou seja, ele eleva o nível de sua transformação. Cada transformação apresenta características únicas. Por exemplo, a sua primeira forma é a humana, onde o indivíduo possui alguns traços dos seus atributos, podendo assim ser mais rápido, mais forte que um humano comum, podendo ser mais ágil também e ter sentidos mais apurados. Sua segunda forma é a de glabro, onde o mesmo passa por uma leve mudança muscular e desenvolve pelos ao redor do seu corpo, tendo também a primeira mudança de garras, ou seja, ele ganha garras. Sua terceira forma é de crinos, onde o lobo atinge metade da sua transformação total, se tornando assim muito mais forte que antes e sendo capaz agora de usar a arcada dentária de um canídeo, sendo bem maior e bem mais forte do que um humano. Sua próxima forma é a de Expo, onde o lobo se torna um ser meio pré-histórico, com longas patas, fazendo dessas uma forma mais rápida. Ele se usa essas patas para ficar mais rápido, sendo assim essa é a forma mais rápida do lobo. Sua última forma de transformação é chamada de agapé, lenício ou lupino. É a forma que o lobo está no seu ápice de poder e de controle, fazendo dessa sua forma mais poderosa, ou seja, quando o lobo atinge poder total, ele entra em forma de lupino. É quando ele tem acesso a 100% dos seus atributos e habilidades, fazendo assim essa forma mais poderosa. As espécies dessa raça de sobrenatural são muito peculiares, pois todas são quase que idênticas, demonstrando apenas algumas pequenas características diferentes. Ou seja, são espécies semelhantes, só que extremamente caracterizadas, entendeu? Cada uma única. Por exemplo, os sustronianos são os menores lobos, são conhecidos por sua incrível velocidade e agilidade, e essa é a espécie mais rápida de lobo que existe. Os simbiontes são lobos que são considerados imperfeitos, não conseguem passar da sua forma de crinos, que na maioria das vezes é bem confundida com lobo, ou seja, com lobisomem. Ele não ultrapassa a forma de crinos, ele não vai até a rispo e a lupus. Os sorinés, que são uma espécie de lobo que não consegue retornar à sua forma humana. Ele sempre permanece na forma de lupino, ele nasce na forma de lupino, como se fosse um grande lobo, que nunca vai atingir a forma humana, nunca vai ficar e se estabelecer na forma humana. Ele foi fadado a nascer como um lobo e vai morrer na forma de lobo. Em seguida temos os garous. Essa é provavelmente a espécie mais conhecida e mais falada.
Essa é a espécie mais forte de todas, também é muito conhecida como os primeiros ou puros sangues, são os arrogantes do mundo canídeo. Em seguida temos híbridos, lobos que não possuem características complementares de lobos, ou seja, são incapazes de se transformar, de usar garras e fazer transformações parciais pequenas. Ou seja, esses têm características de lobo, mas não possuem seus dons completos. E por último temos os mestiços. Esse provavelmente é a espécie mais rara de lobo, porque ela é feita a partir de um cruzamento de lobo com outro sobrenatural. Mas não é tão simples assim. Esse cruzamento vai gerar uma prole. Essa prole tem que carregar os dois genes. Se essa prole só carregar um, automaticamente ele se torna um sobrenatural, que pode ser do lado do seu pai ou da sua mãe. Os mestiços são extremamente raros, porque é muito raro uma criatura sobrenatural apresentar dois aspectos divergentes de dois sobrenaturais diferentes. Talvez a característica mais marcante do lobo seja sua capacidade de desenvolver o mimetismo, que é o mimetismo facial, ou seja, ele pode alterar características específicas de sua aparência. Ele muda sua aparência, ele pode imitar o rosto de outras pessoas simplesmente por vontade própria. Isso é incrível na cadeia dos lobos, porque vamos supor que um lobo esteja fugindo e precise desesperadamente mudar de forma, ou seja, se camuflar. Ele simplesmente altera características faciais dele e se muda. Ele muda para outra pessoa. Claro, isso exige um controle superior, exige treino e uma boa experiência para poder fazer isso. A origem dos lobos é desconhecida, ninguém sabe de onde vieram. Só existem algumas lendas e mitos que dizem que a grande deusa Nyx, a deusa da noite, que é a criadora deles, mas até agora nada comprovado. Bom, agora passando para os lobisomens, esses são criaturas amaldiçoadas. Você já viu aquele termo, a maldição do lobisomem? Então, essa maldição é criada a partir de um feitiço que é chamado de Atus Martus, que significa agir como besta. Diferente dos lobos, os lobisomens não têm controle algum sobre suas ações. Durante a sua transformação, o lobisomem atinge somente uma forma, que é chamada de Galápagos ou Fenrir, que é muito agressiva. Para se ter uma ideia, se ele cruzar com a própria mãe, ele vai destroçar a mãe em segundos e vai se alimentar dela, porque nessa forma o lobisomem ele não tem consciência humana, ele só tem consciência lupina. Ele quer se alimentar, ele vai se alimentar de qualquer criatura, de qualquer ser que passar pela sua frente. É uma maldição bem cruel de se fazer, tanto que ela custa a alma de quem fez ela. Automaticamente, ao fazer essa maldição, ao lançar essa maldição, você está se condenando a um sofrimento e tormento eterno. Ou seja, pessoas que lançaram essa maldição são pessoas extremamente vingativas, ou então estes lobisomens fizeram alguma coisa muito ruim. Também dizem que os lobisomens também podem ter sido lobos, isso, que se corromperam comendo de outra carne, por exemplo, comendo carne humana. Se um lobo come carne humana, ele automaticamente se torna um lobisomem, sendo corrompido pela natureza. Acho que por serem criaturas da terra, do elemental terra, eles têm que ter uma pureza em si. A origem dos lobisomens é incerta, ninguém tem certeza de onde veio, assim como o feitiço, ninguém sabe quem criou o feitiço. Mas basicamente existe uma lenda que diz que foi Zeus que amaldiçoou o rei Licanor por ter lhe servido carne humana, e assim começou a maldição dos lobisomens. Os métodos para se transformar em um lobo ou lobisomem incluem ritual de despertar, que é a maldição do lobisomem, a mordida, a marca do companheirismo, o compartilhamento de sangue e órgãos e até a divisão molecular de alma. Cada uma dessas que eu falei, desses métodos, é extremamente complexo, não pode ser feito de uma hora para outra. Você tem que ter uma prática, você tem que ter um treino e um estudo sobre eles para poder realizar qualquer um deles.
Os rituais e feitiços de iniciação ou transformação podem ser feitos apenas com usuários de magia, ou seja, só um usuário de magia pode fazer um ritual de despertar, pode transformar um humano em um lobo. Claro que isso vai ser bem cansativo, e para ser feito, o magista, o usuário de magia, tem que ter um nível pelo menos grande, tem que ter um nível no mínimo nível 100 para poder fazer esse tipo de feitiço, porque ele requer, além de uma grande quantidade de energia, uma concentração perfeita, também exige uma grande experiência no meio. E é claro, existe um método mais comum, que é a mordida do lobo. A maioria das pessoas opta por essa opção, mas a mordida do lobo te faz ser dependente do lobo que te mordeu. Ou seja, se um lobo te morde, ele automaticamente vira o seu superior. É uma lei bem estranha dos lobos e que não é compreendida por nós, mas é verídica. Uma coisa que roda bastante para o mundo sobrenatural, na verdade mais pelo mundo dos fakes, das pessoas que se autodeclaram lobos. Eles dizem que são nascidos alfas. Alfas não se nasce. Alfa é uma patente que você recebe, é um título que você ganha da sua alcateia por merecimento. Se um lobo se mostra digno, se mostra forte e se mostra apto a liderar, ele é indicado como alfa, ele é nomeado alfa. Assim como o beta. O beta é aquele que está na confiança do lobo, do alfa, é aquele que o único que o alfa confia verdadeiramente, que o alfa confiaria sua alma, que confiaria a sucessão da alcateia. E depois temos os ômegas, que basicamente são o restante da alcateia. São aqueles que são protegidos, são aqueles que caçam mais e são aqueles que estão lá para se reproduzir. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, comentem, curtam e compartilhem esse vídeo com pessoas que tenham interesse no mundo sobrenatural e pessoas que são interessadas por lobos. E é isso, e até o próximo vídeo. E lembre-se, um lobo solitário sempre morre no inverno, mas a alcateia sempre prevalece. Tried so hard and got so far.